Oi gente, eu sou o Mário da Anima Squad e hoje eu vou falar sobre a equipe. Bom, algumas pessoas conhecem a gente não por causa das animações ou porque nós somos uma equipe, mas sim porque a gente é famoso por causa de polêmicas. Sim, pessoal, a maioria das pessoas só conhecem a gente por causa das atrocidades que falaram sobre nós. Mas agora chega de falar coisa ruim e fala sobre as coisas boas sobre a Anima Squad. Eu sou o Gol e hoje eu vou falar sobre a série de Berserkers Infection. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No episódio 1 dá pra ver que os heróis estão em uma sala de aula e bem ali no cantinho tá o personagem chamado Jacob. Mas a aula é interrompida por essa criatura grotesca chamada de R2 ou HE. O estranho é que nenhum dos Berserkers acha isso suspeito. Mesmo assim, essa criatura dá um jump scare na câmera já pulando para o episódio 2. E olha só, no episódio seguinte os protagonistas saem do colégio sem nenhuma suspeita, mas do nada ouvem uma explosão que veio da escola, e quando eles vêm era o professor William atirando com uma bazuca na criatura. E para quem não sabe, esse William já apareceu em uma série chamada Characters Royal do Zip Closer. Porém, o William não tem muita sorte e acaba sendo infectado. Os Berserkers até tentam fazer algo, mas eles também não têm rumo. E o episódio 2 acaba. No episódio 3, acho que não tem muita coisa, só são dois policiais tentando parar os R2, e para quem não entendeu, essas criaturas são uma raça. Por isso todas elas são R2. Continuando, os dois policiais tentam impedir os R2, mas um é infectado e outro devorado. Para mim, essas criaturas são apenas seres humanos, só que eles estão infectados ou sendo controlados por alguém. Mas isso vai ser explicado daqui a pouco. Mas continuando, um policial utilizava um fone de ouvido e ele não foi infectado. Ou seja, só é infectado se tiver sem fone. Então, como ele não foi infectado, ele teve que ir de F, encerrando assim o episódio 3. Já no episódio 4 tem mais coisa a falar. Começando com uma voz misteriosa, falando sobre o conflito e do caos que está rolando no mundo inteiro. E nesse mesmo começo, vemos um novo personagem ou uma nova raça chamado de Holly, que utiliza essa arma de baixo e atira em alguns prédios. E logo depois, vemos também um R2 falando morra. E nesse exato momento, nosso povo vai de F. E também pelo o que eu percebi, não é só uma raça ou humanos infectados, mas também tem alguns analog horrors e alienígenas na série, como esse bicho aí que aparece. E pelo que parece, esses analog horrors que são comandados por esse cara que tem a voz do I Wish New estão do mesmo lado que os R2 e os alienígenas como os Rollies. E também, para quem não conhece essa outra nova personagem feminina, essa é a Luísa e ela também tem um canal de animação. Mas aqui na série, ela é do mal que também atira com seus lasers na câmera. E nessa mesma cena, eles estão conversando sobre alguma coisa, mas não dá para entender até se você ativar as legendas. Logo na outra cena vemos uma criatura toda deformada, batendo sua cabeça sobre a parede, e pelo local parece que estamos dentro de um laboratório ou algo do tipo. E essa criatura, na verdade, é um ser humano que era para ser um dos R2. Mas a transformação acabou dando errado e o coitado se transformou nisso. E, finalmente, os heróis aparecem junto com o Steak, que foi a primeira vez que ele apareceu em um episódio. Mas os heróis ainda estão tentando achar um refúgio para se esconderem dos infectados. E enquanto eles tentam ir tranquilamente, do nada surgiu esse bicho aí, mas a vantagem é que ele não enxerga direito. Mas o Steak tem a brilhante ideia de chamar a atenção do bicho para distraí-lo, e funciona. Porém, eles acabaram chamando a atenção demais para os Wish New deterem eles. Mas felizmente um deles morreu por causa de uma arma que o Steak usa, mas isso também chamou a atenção do bicho grande, que é um R2 todo deformado. Então o Steak usa a arma de novo, mas sem sucesso. E de novo os heróis estão encurralados, mas do nada tem a chegada dos manos, que é o Lenny, Keno e Gol, que sou eu. E olha só quem é que tá ali no cantinho, isso mesmo é ele. Bom, continuando. Os manos salvam os Berserkers, mas o bicho deformado tinha um dispositivo de rastreamento e chega a uma nave aérea. Porém, o Lenny, nesse universo, pelo menos pode se teleporta por causa de uma fumaça preta. E então os Berserkers vão para a base do Lenny.
Mas o que eles não sabiam era que o Holly estava lá esse tempo todo. E pelo que o criador da série confirmou, foi que o Holly ficou invisível e entrou no teleporte, e ele também tinha um dispositivo de rastreamento. Sendo assim que a base do Lenny foi invadida. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, mostrando mais um novo personagem. Para a série chamado Hetzer, o Anjo Caído, e seus outros 2 capangas, que são chamados de Egg Dogs, que são aqueles memes de cachorros brancos que parecem ovos. Mas continuando, esse Hetzer deve ser o parasita que deve estar controlando os humanos infectados. Até porque ele é o principal vilão da série, segundo o criador da série. E esse foi o episódio 4 com a base do Lenny sendo destruída. A minha nota para os 3 episódios no começo é 6, mas a do episódio 4 dou um 8. Eu gostei muito desse episódio porque tem muito mais coisa e novos personagens. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau.